de saber, tudo bem com vocês? Espero que estejam se protegendo. Hoje eu trago para vocês aqui algumas questões já do Enem, porque a gente já falou muito sobre isso, né? Que interpretar texto é você relacionar comando, texto, distratores, até chegar ao item correto. Mas aí eu fiz o quê? Eu parti da prova do Enem para o conteúdo. Então, a partir das questões, a gente trabalha também alguns conteúdos que são importantes. Conteúdos assim bem breves, conceitos bem breves, só para que a gente possa relembrar, porque a arte nas provas do Enem é algo muito frequente e é necessário que a gente esteja revisando alguns conceitos, tá? Lembrando a vocês que muito importante as vanguardas europeias, né? Muito importante que a gente esteja sempre relembrando. Nesse momento eu não trago as vanguardas, tá? Vocês vão ver isso em literatura, mas trago para vocês, por exemplo, a diferença entre arte abstrata e arte figurativa, que cai também na prova do Enem. A arte abstrata, vocês, não sei se vocês conseguem observar direitinho, mas vocês têm várias formas, né? Vocês têm retas, vocês têm várias imagens, mas que não formam uma unidade comum. Então, a arte abstrata, o próprio nome já diz, não tem uma representação, não há representatividade da realidade, tá? É isso que a gente pode observar, ó, nesse aqui também, tá? Ó. Então, a arte abstrata, ela vem com muitas retas, com muitas cores, com muitas formas, mas no final das contas não há uma unidade comum que relacione a um objeto real, que dê para você analisar a representatividade desse objeto. Diferente da arte figurativa, que o próprio nome já diz. A partir das formas, a partir de toda a estrutura, eu consigo observar realmente o formato de um desenho. Eu consigo observar que trata-se do homem, que trata-se da natureza, que trata-se do animal. Então, eu tenho sim a representação da realidade dentro da arte figurativa. E como é que isso cai, por exemplo, numa questão de Enem, tá? Observem que aqui você tem um tronco e acoplado ao tronco você tem uma cadeira. Isso não é funcional, tá? Pra gente. Isso não é funcional por quê? Porque não faz parte, digamos assim, do plano da nossa realidade. Não da maneira como o desenho está elaborado aqui na imagem, tá? E aí eu chamo a atenção para vocês sobre o seguinte fato. Já falamos sobre isso. Existem pistas linguísticas dentro do comando que vão ajudar a chegar até a resposta. Observem só, nessa estranha dignidade, nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. O que é mágico é fora da realidade. O que é mágico é fora do nosso plano real. Daí sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e ao mesmo tempo objeto de zombaria, sua realidade foi anulada. Então, pessoal, observe, aqui eu já tenho pistas, mágico e foi anulado. Já vou para o item, olha lá. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Neste caso, a obra apresenta características de baixo para cima. A letra E, figurativa. Não é figurativa por quê? Porque ele já disse aqui que anula a realidade. Para ser figurativa, ela tem que ter uma representação do real. E outra coisa, ó, representação do cotidiano. Não há cotidiano, não há funcionalidade nessa imagem. Então, ela não faz parte do cotidiano. Construtivista precisa da participação do outro, eu já anulo. Futurista, se vocês lembrarem das vanguardas europeias, tem a ver com máquina, com dinamicidade, tem a ver com movimento, também já elimino. Funcional, já elimino também, já expliquei porquê. Letra A, abstracionista e de releitura do objeto. Então, pessoal, veja que muitas vezes, até quem não tiver, por exemplo, quem não souber o conceito de arte abstrata e arte figurativa, isso é interpretação de texto. É você conseguir observar as pistas que estão no comando, as pistas que estão no texto, né? Muitas vezes no texto, que se repetem muitas vezes no comando. Isso é analisar, isso é interpretar, tá? E nós já falamos várias vezes, existem vários textos, por exemplo, de literatura, que vem na prova do Enem, mas que muitas vezes não precisa nem do conhecimento específico de literatura. A interpretação dá conta da resposta. Trago para vocês também o concretismo, que é um tipo de arte também muito cobrado no Enem, né? Lembre que o concretismo nada mais é do que eu vou abolir os versos, eu vou abolir as estrofes. Aquele formato tradicional do poema, ele é deixado de lado. E o que é que vem à tona nessa perspectiva? Eu tenho, por exemplo, pessoal, eu vou distribuir as palavras de modo que, ao mesmo tempo que eu fale do tema, eu represente esse tema a partir de uma imagem. Então, ó, ele também é conhecido como poema em objeto visual, como poema imagem. Então, ele fala
o poema concreto, ele traz uma proposta, ele traz o tema e ao mesmo tempo ele representa visualmente esse tema. Como a gente pode ver aqui, eu tenho a palavra luxo, que da maneira como é distribuída forma a palavra lixo, que é uma crítica, na verdade, ao capitalismo, ao consumismo, né? Que gera cada vez mais uma demanda muito grande de lixo. Então, esse é o poema concreto. Como é que ele vai, ó, por exemplo, na prova do Enem, tá vendo? Da sua memória, que é o poemazinho de Arnaldo Antunes, ó lá. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Então, observe, ao mesmo tempo que ele fala da memória, ele está, ó, estreitando. É como se a memória ela fosse cada vez mais estreita. E aí eu chamo a atenção para a questão. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela interrupção da fluência verbal, não reestruturação formal, não há uma reestruturação formal, muito pelo contrário, dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças, fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças, é justamente isso. Veja que as palavras são fragmentadas, ó, muitos, outros, tá vendo? Ó, poucos, soltos. Então, a palavra ela acaba sendo fragmentada porque o sentido é para representar também o estreitamento dessa memória ao longo da fragmentação da palavra. Então, observe, ao mesmo tempo que ele fala da memória, ele representa o quanto essa memória ela é estreita, tá vendo? Ó, isso é um poema concreto trabalhado dentro da prova do Enem, tá? Olá, neoconcretismo já é o novo concreto, tá? O neoconcretismo ele vai trazer muita subjetividade, tá? E aqui ele vai trazer uma característica que eu vou frisar hoje, já que a gente não tem muito tempo, que é a interação do público com a obra. Então, essa arte neoconcreta, ela vai priorizar isso, a participação do receptor, a participação do público. O público tem que participar da obra, ele tem que estar inserido na obra. E aí eu trago como exemplo, aqui, ó, essa arte, tá vendo? Veja, o objeto escultório produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pela participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Sempre, na maioria das vezes que esse tipo de arte vem sendo trabalhado nas provas, é justamente para frisar isso, a participação do receptor, tá? A participação dentro da aproximação da arte com o seu receptor, certo? Essa é a principal característica do neoconcretismo e as questões geralmente vêm nessa direção, nessa pegada aí, tá? O outro movimento artístico é o pop art, que é a arte popular, tá? Que eu acredito que vocês já tenham visto, que é uma arte que vai trabalhar muito com essas características aqui, ó. Aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reprodução de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, imitação da estética industrial, reprodução em série do mesmo tema, uso de imagens de celebridades, inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Gente, chama a atenção para o seguinte, tá? No Brasil, o pop art surge muito dentro da perspectiva da ditadura militar. Então, esse tipo de arte, ela vem muito com a ideia de uma contestação, de uma crítica, principalmente a questão do capitalismo, principalmente em relação à questão do consumismo, tá? Então, por isso que a arte popular, ela se vale, por exemplo, da cultura de massa, do que está ali no momento, né? Do que é vendido muito no momento, de imagens que são muito representadas no momento, muitas vezes para fazer uma crítica social, para fazer uma reflexão sobre um momento ou sobre determinadas demandas sociais, tá? E aí vejam, aqui a gente tem, isso aqui é bem característico, ó, a reprodução da mesma imagem em diferentes cores, tá vendo? Isso é muito prototípico desse tipo de arte, tá? E aí eu trago para vocês essa questão que traz, ó, a repetição de uma lata de sopa, uma sopa muito vendida, tá? Numa determinada época, e a questão vai trabalhar justamente isso. Qual é a principal característica ao analisar essa imagem, observando que é a reprodução de uma sopa muito produzida, muito vendida, né? Veja que é um enlatado, né? Aí já vem para a questão, né? A questão da conscientização, enfim. E aí a questão vai trabalhar justamente isso. Qual é a característica associada? Olha lá, letra A. Crítica de forma irônica à vida cotidiana materialista e consumista. B. Qual é a definição que mais se aproxima do pop art? B.
o consumo de um alimento pelo seu nutriente. C, a fabricação em massa do produto. D, a couve branca em embalagem. Ou E, o formato realista da obra. Veja que só existem dois itens, letra A ou letra C. Poderia ser fabricação em massa, já que, por exemplo, critica a questão do capitalismo, do consumismo, poderia. Mas só existe, pessoal, fabricação em massa se existir a procura pelo produto, a demanda pelo produto. Então, ó, letra A crítica de forma irônica à vida cotidiana materialista e consumista. Só existe essa produção em massa porque existe uma sociedade materialista e consumista e esse item é o que se aproxima da noção que a gente acabou de falar, letra A, tá? Outro tipo de arte que vem caindo é o body art. Veja, que toma o corpo do ser humano como suporte para a criação de obras ou como veículo de expressão. Então, o corpo fala, o corpo diz. A partir da expressão corporal, eu consigo expressar alguma coisa. Questão do Enem 2018, tá? A gente precisa nem ler isso aqui, ó. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de, letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, letra B. Então, o corpo, ele também é um veículo, ele é um mecanismo de expressão. E é isso que é trazido, tá? Nesse tipo de arte aqui. E para fechar, eu trago outra questão 2017, também arte contemporânea. Chama a atenção para a figurinha do cara aqui no meio, tá vendo? Vestido de mulher, né? Que diferencia-se dos outros homens. E a questão faz o seguinte. Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Muito lindo, né? Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso. Veja, eu chamo a atenção, novo look. Quem é que está usando o novo look? É o cara que está, ó, na centralidade aqui. Ele que está centralizado na imagem. Veja que todos os outros homens estão vestidos normalmente, o traje masculino normal. Então, a minha atenção vai se voltar para ele. A resposta vai estar aqui, ó, tá? Letra A. A imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística, que é essa manifestação mais contemporânea, letra A. O uso da intimidade, da política e do corpo, do público, da ironia e da dor, do espaço humano, da intimidade e do drama, da moda, do drama e do humor, do corpo, da provocação e da moda. Eu já chamo a atenção para os itens que falam de moda. Itens D e item E. Moda, drama e humor. E aqui embaixo eu tenho corpo, provocação e moda. Letra E. Porque eu não tenho humor, eu tenho uma provocação, uma vez que ele está propondo, por exemplo, um vestuário masculino completamente destoante, né, do que estamos acostumados a ver, tá? Trabalhando na perspectiva da moda e na perspectiva do corpo masculino. Então, pessoal, a arte dentro da prova do Enem, ela tem que ter uma atenção muito, muito grande, porque são questões cada vez mais recorrentes, tá? Por hoje é só. Espero que a gente possa se encontrar logo, logo. Estou com muita saudade de vocês, tá? E, no mais, um grande abraço.